episódio de hoje nós vamos tratar a respeito de um tema que é o mundo envelhece. Um tema bastante atual e vamos tratar aqui a respeito de vários aspectos, ações humanas, ações antrópicas que têm descaracterizado o planeta Terra. O próprio texto ele já faz essa separação entre aquilo que é da obra criadora e daquilo que é da obra redentora. Aquilo que é da obra redentora, ela dura para sempre. O tempo não está ligado a essa obra. É o tempo de Deus, né? Que é o tempo do Kairos. E Deus criou isso tudo para um tempo determinado. Tudo tem um início e tem um fim dentro desse universo criado por Deus, que é da obra criadora, universo criador. Os céus, a terra, como nós conhecemos, eles estão envelhecendo. Isso já acontece por algumas ações naturais do próprio sistema, mas que estão sendo aceleradas por algumas ações antrópicas, algumas ações do homem. Então, a criação, ela foi concebida para ter um equilíbrio. Então, tudo é o ajuste fino, tudo no seu devido lugar. E nós vamos ver que o mundo ele está envelhecendo e você está tendo esse desequilíbrio. A vida ela se estabelece no nosso planeta justamente porque existe esse equilíbrio, ou deveria existir. O que acontece é o seguinte, a gente tem o nosso planeta biosfera que corresponde a todo o conjunto de ecossistemas que nele existe, toda a parte viva do planeta. E muitos estudiosos entendem que essa biosfera é como se fosse um único ser vivo, porque existem relações que são intrínsecas, principalmente entre essa parte que é viva e a parte não viva. Só que o homem não tem dado conta justamente pelos diversos impactos que ele mesmo tem causado, o mal que ele tem feito a si mesmo. E a própria medicina, a própria ciência tem falado que por mais que o homem se preocupe com a sua saúde, com a sua vida, hoje o planeta não tem condições ambientais para que o homem pudesse ser imortal. Mesmo que o homem fosse imortal, o próprio planeta está desconfigurado pelas ações humanas, pelas poluições e etc. E aí eu quero aqui perguntar ao pastor Alex se de fato a ciência ela tem chegado à conclusão de que estamos nos aproximando do fim. É interessante porque você pode simular um modelo, né, um ambiente, né? A gente tem várias teorias, por exemplo, na matemática, as equações de presa-predador. Você simula um ambiente em equilíbrio, e se você mexe alguma das variáveis, você vai chegar à conclusão que a população, por exemplo, de presas, ela pode aumentar, ou de predadores, você chega a uma situação difícil. E recentemente saiu na mídia, né? Se quiser pode até colocar para nós, sobre o relógio do fim do mundo, né? O relógio do juízo final segue próximo do fim do mundo, mas não acelera em 2024. Então, o que a ciência comprovou? Na realidade, essa reportagem, isso foi trazido assim, até por uma questão de marketing, se colocou isso, mas o que foi feito? Através de algumas equações matemáticas, algumas simulações, alguns cientistas chegaram à conclusão de que o mundo está chegando, está se expirando, está chegando ao seu final. Mas o que chama atenção para nós, né, e nós não precisamos desse marketing dentro dessas situações, é claro que a ciência ela vai comprovar aquilo que está na palavra. O que chama atenção, na realidade, é a posição dos ponteiros, né? Porque estou mostrando que está muito próximo da meia-noite. E para nós, né, que temos como a nossa direção a palavra de Deus, e eu até me lembrei aqui da parábola das 10 virgens, né? Lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 6, assim, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então a ciência, o mundo está preocupado, olha, o mundo está no seu final, está expirando, né? O mundo está envelhecendo e morrendo. Mas para a igreja fiel, para nós, né, e para você que está nos assistindo também e está tendo acesso a esse conteúdo, é importante você entender o profético, né?
esses ponteiros aqui que foram desenhados, mas profeticamente nós entendemos que à meia-noite nós vamos ouvir um clamor dizendo: aí vem o esposo. Esse esposo é o Senhor Jesus. E ele vem para buscar uma igreja, para arrebatar uma igreja para morar com ele na eternidade. Então a grande preocupação da igreja é essa. Nós estamos vendo os sinais, nós estamos atentos, porque em breve a igreja ela vai ser arrebatada e nós vamos estar com o Senhor na eternidade. O mundo ele vai passar, mas a promessa do Senhor, esta bênção, ela vai continuar na eternidade. Muito bem. Estamos bem próximos da meia-noite, esse momento profético, e podemos dizer que a palavra ela vai falar a respeito de alguns juízos, né, doutor Alexandre, juízos sobre a terra neste tempo do breve que vivemos. Exatamente. Até o próprio apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas cartas sobre o arrebatamento da igreja, né? E ele diz assim que o arrebatamento da igreja seria ante a última trombeta, né? Porque a trombeta soará. Então, ele usa a trombeta como uma forma que Deus iria se manifestar para que a igreja estivesse pronta para o arrebatamento. E interessante que ele coloca como uma certeza, né? Ela soará, não era uma dúvida, era uma certeza. E quando nós vemos no livro de Apocalipse, quando o Senhor ele fala dos acontecimentos, dos sinais e juízos que iriam acontecer antes, né, da igreja ser arrebatada, no período em que a igreja estaria vivendo, nós vemos em Apocalipse 8, capítulo 8, verso 7, o texto diz assim: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, esse seria um dos sinais que iriam acontecer, que antecederiam este arrebatamento da igreja, né? Que o pastor Alex acabou de dizer. E ele diz que um terço que se queimaria das árvores, um terço das ervas se queimariam, que seriam sinais da parte de Deus que antecederiam o arrebatamento da igreja. A gente vê que teve um relatório recente da ONU que diz que 40% do verde da terra já foi destruído. E essas imagens que nós estamos vendo aqui são imagens recentes do Reportagens bem atuais. Né? Reportagens bem atuais do ano de 2024. Um registro de que mais de 21 mil queimadas foram identificadas na região da Amazônia, né? Então, o pior índice em 26 anos. Na outra reportagem ali, né, 70% das queimadas do Brasil já destruíram vegetação nativa. São sinais da primeira trombeta. A gente pode até perguntar, que foi até um dos assuntos dos últimos trombetas e festas, né? Perguntando, né, para aquele que está nos acompanhando, aquele que está, os nossos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando pelas nossas mídias sociais, pela TV, podemos fazer uma pergunta para eles, né? Essa trombeta já tocou? Pergunto, né? Nós estamos vendo que sim, ela já tocou. Quando nós pegamos Apocalipse capítulo 8, verso 8, o texto diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue. E a terça parte do mar morreu, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Interessante, nós vemos algumas manchetes. Nós vemos, por exemplo, uma manchete do jornal O Globo, né, de 1970, e o título da manchete, próximo, e o título da manchete diz assim: o mar está moribundo, 40% dos seres vivos no mar desapareceu nos últimos 50 anos. É interessante que, tanto nas reportagens anteriores quanto nessa,
40% já é mais de 1/3, como um indicativo de que a trombeta já tocou e ela está tocando, tanto a primeira quanto a segunda. Em 1970 já foi identificado aquilo que diz no texto de Apocalipse, que o mar ele teria alguns problemas, né? Já Cousteau, a bordo do seu navio, ele já detectou isso e saiu nessa reportagem de 1970. Quando nós vemos Apocalipse capítulo 8, verso 10, diz assim: "E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque elas se tornaram amargas." Nós tivemos um acidente, que foi o famoso o desastre de Chernobyl, que já era o cumprimento de uma profecia. Chernobyl significa absinto. E hoje nós vemos que um dos maiores problemas, até como pesquisador na área de águas, um dos maiores problemas hoje e das maiores preocupações dos governos, dos órgãos, é com a água potável. Por mais que nós temos uma grande porcentagem do planeta Terra coberto por água, hoje nós temos grandes problemas com a contaminação das fontes das águas. Sim. Ou seja, sinal não só o desastre nuclear de Chernobyl, que significa absinto, mas o próprio nível de poluição hoje das águas. Hoje nós temos um índice baixíssimo de fontes de águas natural e que estão próprias para consumo. Muitas vezes as próprias fontes de águas, as minas que são encontradas, elas já têm certa poluição devido à localização com que elas estão, né? Aí nós perguntamos novamente, né? Essa terceira trombeta, ela já tocou? Ela já tocou dentro dos sinais proféticos que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. É importante salientar, até o que é falado no Manaim, é que a trombeta toca, mas o toque da primeira trombeta foi lá e tocou. Quando a segunda trombeta toca, ela não impede os efeitos da primeira. Esses efeitos são acumulativos, eles vão sendo acumulados. Então a primeira trombeta tocou, a segunda toca, já tem os efeitos da primeira, a terceira toca e vai ter os efeitos da primeira e da segunda. E isso vai se acumulando ao longo desse tempo. E essa grande preocupação hoje justamente um exemplo o microplástico, né? Está sendo contaminando os oceanos, consumindo pelos peixes, depois vem parar na nossa alimentação. Por quê? Todo esse efeito ele vai sendo acumulativo ao longo do tempo. E é importante também para aqueles que nos assistem, né? Às vezes nós temos muitos que são novos, né? E ainda não tiveram acesso às profecias do livro de Apocalipse. E aqui a gente até estende um convite que nas nossas escolas bíblicas, todos os domingos às 10 da manhã, nós temos feito estudos sobre o livro de Apocalipse, né? E em especial agora sobre as cartas, né? As 7 cartas falam do período histórico e profético da igreja, né? Mas é importante também, quando você está ouvindo aqui a trombeta tocou, ninguém vai ouvir um som, né? Como a gente fala nos seminários, não é som de corneta, né? Mas quando a gente fala do som da trombeta, do tocar da trombeta, é algo profético, espiritual. O que nós estamos vendo aqui mostrando, e que a ciência está comprovando, são os efeitos dos toques das trombetas, né? É o efeito da profecia. Então o Senhor ele deixou registrado no livro de Apocalipse tudo que iria ocorrer, e ele mostra, até didaticamente, profeticamente, que essas fases, essas ações, esse juízo sobre a obra criadora, né? Sobre o verde, sobre o mar, sobre as águas, em toques de trombetas, né? Então a trombeta era usada no Velho Testamento para mostrar, para anunciar eventos, e aqui também o Senhor está mostrando isso. Então, a primeira trombeta tocou, você não vai ouvir o som de corneta, mas são as ações, aquilo que é profético que está acontecendo. Como o pastor Tiago colocou muito bem, são
cumulativos, né? Vão se acumulando. A primeira trombeta tocou, mas ela continua tocando, a segunda ela tocou e continua tocando, a terceira, e assim sucessivamente. O que é importante para nós, para você que nos assiste, é saber que aquilo que está registrado na palavra está sendo comprovado. E por que isso? Esses sinais, eles estão aparentes agora, e você está tendo acesso a isso para mostrar que à meia-noite ouviu-se um clamor. São Aí avisos, né? vem o esposo. São avisos para a igreja de que, olha, o noivo, o Senhor Jesus, ele está à porta, está às portas, né? E em breve, um povo, uma igreja, ela vai ser arrebatada para estar com o Senhor na eternidade. Eu gostaria, neste momento, até de fazer um convite àqueles que estão nos acompanhando. Foi mencionado aqui pelo Dr. Alexandre Paulino a respeito de um evento, né, que é o Trombetas e Festas. Nós tivemos o último, que foi em novembro de 2023, e neste momento há um QR Code que está sendo projetado na tela. Caso você que é um visitante, uma pessoa que tem visitado as nossas igrejas, ou até mesmo não conhece a fundo a experiência que vivemos na Igreja Cristã Maranata, pode ter acesso a esse evento, apontando a sua câmera para esse QR Code, e de uma forma até bastante profunda foi abordado a respeito das trombetas e de assuntos bastante atuais que nós temos vivido. Bem, pastor Alex, foi falado até aqui das 3 primeiras trombetas, né? E levando em consideração que tem muitos, né, que, como o senhor mesmo falou, são visitantes ou recém-convertidos, ou até mesmo aqueles que não conhecem a palavra de Deus e por acaso receberam um link de alguém da igreja que está assistindo esse programa. Essa 4ª trombeta, ela já tocou? Para a gente poder explicar isso para aqueles que estão nos assistindo, né? E é interessante aqui, que foi falado aqui no início, acho que pelo pastor Alexandre, que ao som da última trombeta a igreja vai ser arrebatada. Então, nós vamos ver no texto de Apocalipse, nós vamos ter 7 trombetas que vão ser tocadas. E é importante também, esse número 7 mostra o quê? A perfeição do projeto de Deus. É o projeto de Deus, então tudo que vem do Senhor Deus é perfeito. Então, é um projeto perfeito, que tem início, tem meio, tem fim. E para a igreja, essa 4ª trombeta, a última trombeta que o pastor Alexandre citou, é a última trombeta para a igreja, né? E assim, para sua alegria que está nos assistindo, ela ainda não tocou. Porque quando a 4ª trombeta ela tocar, a igreja vai ser arrebatada. É interessante que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 8, no verso 12, eu gostaria de ler aqui para os irmãos, diz assim: e o 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, e a 1/3 parte da lua, e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, e a 1/3 parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, eu posso até perguntar, né, como o pastor Alexandre fez aqui, perguntar para você que está nos assistindo, será que essa trombeta ela já tocou? Ainda não, porque vão ser sinais no sol, na lua e nas estrelas. Nós já vemos, aos olhos da ciência, que nós já temos essa movimentação inicial no firmamento, mas essa trombeta ainda não tocou. Quando essa trombeta ela tocar, né, e voltando a enfatizar para você que não vai ser um som físico, né, uma onda mecânica, mas vai ser algo espiritual, a igreja ela vai ser arrebatada, né? Interessante que, terminando aqui, Willer, essa trombeta ela não tocou, né? Mas o que nós esperamos, né, e usando o próprio livro de Apocalipse como referência, lá no capítulo 21, no verso 1, e esse é um texto assim maravilhoso, né, e traz um conforto muito grande para a vida da igreja, né? E nós esperamos também que traga um conforto para o seu coração assistindo esse programa, porque, por certo, nós estamos falando aqui de ciência, nós estamos falando dos sinais, mas nós sabemos que o Espírito Santo ele está operando nos nossos corações e no coração de você que está assistindo, está tendo acesso a essas informações. E o texto diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Esse é o verso 2. E o verso 3 é assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O verso 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, tudo que nós falamos aqui não é para trazer terror ao seu coração, ninguém ficar apreensivo, mas isso é o cumprimento da profecia. Mas, como João viu ali, a igreja vai ver um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. E o mais importante, não haverá mais pranto nem dor, e o Senhor vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, né? Às vezes nós temos alguns que estão assistindo aqui, estão derramando lágrimas, passando por situações difíceis, mas há uma eternidade preparada para nós, onde não haverá mais nada disso, porque nós estaremos com o Senhor Deus para todo sempre na eternidade. E interessante, né, pastor Alex, complementando que o texto de 1 Coríntios 15, no verso 5:1 e 5:2, que Paulo fala das trombetas. Só que ele inicia dizendo assim: eis que vos digo um mistério. Então, isso é um mistério. O toque das trombetas, o arrebatamento da igreja, a ida da igreja para a eternidade, essa eternidade que nos aguarda, essas ruas de ouro, esses rios de cristal que diz Apocalipse, né? É um mistério. Então, a ciência, ela entende os seus mistérios com os seus estudos. Agora, esse mistério do arrebatamento, da eternidade, a gente alcança pela ação do Espírito Santo. É o mistério, a ciência do conhecido, mas o Senhor, pela sua misericórdia, tem revelado os seus mistérios. Eu queria só parafrasear o pastor Jadeuti aqui sobre trombetas e festas, e novamente fazer esse convite no dia 1º de dezembro, às 11 horas da manhã, nas nossas igrejas. Todas as nossas igrejas vão estar abertas, também vai ser transmitido pelas TVs, pelos nossos meios de comunicação. O que é trombetas e festas? Vai ser um grito ao mundo para que todos estejam em alerta e preparados para quê? Para a volta do Senhor Jesus. Então, trombetas, né? Mas nós estamos esperando a grande festa, que é o arrebatamento da igreja. Agora, interessante disso que a gente falou, que nós identificamos o toque da primeira, segunda e terceira trombeta pelos seus efeitos. Nós vimos aqui que os efeitos identificaram para nós que essas trombetas já tocaram. Só que na quarta trombeta, nós não podemos deixar para identificar o toque dela pelo seu efeito. Isso é importante, né? Por que nós não podemos fazer isso? Porque ao toque da quarta trombeta, como nós falamos aqui, a igreja vai ser arrebatada. Se você esperar o efeito disso na obra criadora, a palavra diz que o sol vai escurecer. Só que se o sol escurecer agora, a luz demora 8 minutos para sair do sol e chegar na terra. Então, o arrebatamento aconteceu há pelo menos 8 minutos atrás. Então, o toque da quarta trombeta não pode ser identificado pelo efeito na obra criadora. O toque da quarta trombeta para nós temos que identificar pelo seu efeito na obra redentora, que é o quê? Aonde nós estivermos, o Senhor vai falar ao nosso ouvido, como falou com João: sobe aqui. E nós seremos recolhidos pelo Senhor. Onde nós estivermos, a palavra diz que os anjos irão aos 4 cantos da terra e vão recolher aqueles escolhidos. Então, o efeito é na obra redentora, né? O anjo do Senhor vai lá e vai nos resgatar, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso é importante estarmos atentos. Todo esse conhecimento, o pastor Alex falou de trombetas e festas, para mostrar para o homem que eles têm que estar atento espiritualmente, pronto para a saída, pronto para morar com o Senhor na eternidade. Maravilha, né? Nós poderíamos ainda falar mais coisas, mas o tempo já se esgotou. Eu gostaria de despedir aqui do professor e doutor Alex, a paz do Senhor. Paz do Senhor, a paz do Senhor a todos, né, que estão conosco, pastor Alexandre, pastor Tiago, Willer, prazer estar com os irmãos aqui. Até breve, né? Professor Alexandre, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor, os companheiros, a todos que estão nos acompanhando.
Professor Tiago Costa, paz do Pai do Senhor. Senhor, Pai do Senhor a todos. Deus abençoe. Maravilha. Bom, nós estamos então chegando ao final de mais um episódio do programa Ciência e Fé. Nós hoje discutimos aqui a respeito do mundo que está envelhecendo. Mas, assim como foi muito falado aqui a respeito daquele grande dia que é o arrebatamento da igreja, a palavra nos diz que nós teremos os nossos corpos transformados. Hoje nós temos um corpo, sim, corpo que envelhece, corpo que é susceptível à ação de enfermidades, mas naquele grande dia, a promessa de Deus é para que nós tenhamos novos corpos, um corpo glorificado, que nós estaremos para sempre com o nosso Deus. É essa expectativa que nós vivemos. Um mundo que está envelhecendo, que tem uma série de dificuldades, mas há um Deus eterno que tem nos ajudado, que tem nos guiado, e Deus tem essa bênção também para o coração daqueles que estão nos assistindo, quem sabe até pela primeira vez. Nós encerramos aqui até o nosso próximo episódio do programa Ciência e Fé a todos. A paz do Senhor Jesus.